Da parte 1, essa é a última aula, falar sobre tipos de milho e tecnologia OGM, que é uma tecnologia muito frequente na produção de grãos e é bastante relevante a gente falar sobre isso. Nós temos aí basicamente 5 tipos de grãos de milho, né? Nós temos o milho pipoca, que não é o mesmo milho que a gente está estudando, tá? O milho dentado, que é o milho que a gente mais planta e mais produz no Brasil. Mas nós temos o milho pipoca, que tem um mercado muito restrito e muito próximo, geralmente, de onde se faz beneficiamento de milho pipoca. Apesar do Pará utilizar bastante, nós temos aqui indústrias de produção de pipoca, né? Só conhece aí vários tipos de pipoca que são daquelas baratinhas e tudo que vende. Esse milho que é produzido nessas empresas, não é o mesmo milho dentado, né? Aquele milho que a gente dá lá na ração, para galinha e tudo mais, tá? A importância desse milho, uma das partes mais importantes desse milho, além do endosperma, obviamente, é o pericarpo. É exatamente o pericarpo que favorece a extrusão do milho, né? O cozimento do milho, para que ele faça o cozimento do endosperma, na verdade. Então, quando a gente come milho pipoca, aquela parte branca é o endosperma e geralmente a gente sente também lá o pericarpo, né? O pericarpo ele fica lá grudadinho no dente e tudo mais. Aquela parte é muito importante no milho pipoca, tá? Eles devem ter espessuras muito semelhantes, né? Isso é um fator preponderante para que o teu milho tenha qualidade, a qualidade de estouro, né, do pop. Se ele for muito grosso, tende o milho a não exteriorizar o endosperma e ele queima. Se for muito fino, ele estoura muito rápido e tem uma diferença não tem um cozimento ideal, tá? Fica rachadinho o endosperma, o pericarpo, e o endosperma fica ali dentro. Então o ideal é que todos os grãos tivessem a mesma espessura de pericarpo, mas isso é praticamente impossível para que todas as pipocas estourassem juntas, tá? Temos o milho duro ou farináceo. Esse milho é muito utilizado para a produção de alimentação, né? Fazer tortilha, fazer alimentos mais destinados à parte de panificação, tá? E ele não é muito produzido no Brasil, mas é bem produzido na Argentina. O dentado, que é o que a gente utiliza aqui no Brasil, que é o que a gente mais planta, que ele pode ser amarelo ou laranja, tá? O endosperma dele, com maior ou menor quantidade de carotenoides, e isso faz com que a gente seja produtores de ração. Esse milho que a gente produz, a maioria dele é para produção de ração. O milho amiláceo, também muito utilizado para a produção de alimentação humana. É muito comum aqui na América Latina, nos países andinos, a produção desse milho geralmente é colorido. E tem o milho doce, que é muito bom para a produção de milho verde. Grande parte do milho que a gente consome aqui no Brasil, ele é de origem do milho dentado. Então ele geralmente é duro. O milho doce, é muito comum ver o milho branco, né? Aquele que a gente faz mingau aqui na Amazônia, é o milho doce. É geralmente produzido em pequena escala, não tem um mercado tão grande. Então aqui no Brasil a gente tem esses 3 tipos basicamente que a gente ainda produz, que é o milho dentado, que ele é utilizado para a produção, para a colheita de milho verde, para pamonha, para grão e para silagem. O milho doce, que é muito especificamente para a produção de milho ou para conserva ou para milho verde, tá? Então tem uma área muito pequena, mas é possível encontrar. E nós temos o milho pipoca. O milho pipoca é produzido
geralmente próximo a indústrias que fazem empacotamento. Tá? Então, não adianta, por exemplo, produzir aqui, porque não vai ter mercado. Né? Quem compra esse milho é justamente e especificamente para fazer pipoca. Então, ele tem uma gama de uso restrita, é diferente do milho dentado. Bom, aqui é uma time-lapse, vocês vão observar um bico em que há uma temperatura elevada, e em cima tem um grão de milho pipoca. Dá para observar aí durante a transição do vídeo a ruptura do pericarpo com a exposição do endosperma. Então a parte branca é o endosperma que foi cozido. Dentro do grão do milho pipoca tem um pouquinho de água e em elevada temperatura essa água vira vapor e em determinado momento há uma explosão, né, pela ruptura do pericarpo, e isso faz com que haja o cozimento do endosperma, que é a parte branca. As aplicações de OGM em milho, nós temos hoje duas tecnologias de organismo geneticamente modificado em milho. Eu vou colocar também um podcast falando sobre OGM de maneira geral aí no SIGA, que tem informações básicas sobre OGM. Nós temos basicamente dois tipos de tecnologia hoje muito bem empregadas. A resistência à lagarta, ao Bacillus thuringiensis. Então, é muito interessante o uso para controle de lagarta, que a principal praga de lagarta em milho são as lagartas de cartucho e lagarta da espiga, a Helicoverpa e a Spodoptera. E a tecnologia BT faz com que esses organismos, essas pragas, quando se alimentam da folha, acabam morrendo, sem necessidade do uso de qualquer outro tipo de agrotóxico. Qual é o problema da resistência à lagarta? Algumas lagartas são resistentes a Bacillus thuringiensis. Tá? Então, acaba que, se você usa muito a tecnologia de resistência à lagarta, tende a selecionar apenas lagartas resistentes ao BT. Então, a legislação para uso de milho com resistência à lagarta, não só milho, ou qualquer planta que tenha resistência à lagarta, você fazer plantio de refúgio. Eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. Tá? Mas o foco do refúgio é fazer com que mariposas suscetíveis à tecnologia BT cruzem com mariposas resistentes à tecnologia BT. E a outra é a resistência a herbicida. Nós temos aí a tecnologia do resistência ao glifosato, que já está no mercado há muito tempo. Isso facilitou muito o uso de controle de planta daninha e também de efeitos de resíduo em plantas, em cultivos sucessivos, né? Então, por exemplo, a atrazine mata a soja. Então, e tem resíduo no solo. Ficava resíduo no solo. Então, o glifosato não deixa resíduo para o próximo plantio. Então, isso foi muito interessante no calendário de plantio de milho e soja no Brasil. Isso aí foi um divisor de águas, né, nessas questões de resíduo de herbicida no solo. E tem uma tecnologia nova, que é o Extend, que tem para soja, tem para milho. Para soja vai ser tolerante à dicamba e para milho vai ser a dicamba também, que, enfim, dá uma fito no milho, e ao aloxifop, que é um inibidor da CCase, que é um graminicida. Então, o milho, que é uma gramínea, não vai morrer mais com o aloxifop. Isso vai melhorar muito o controle de monocotiledôneas, de gramíneas, na verdade, não monocotiledôneas, de gramíneas em produção de milho. Tá? E aqui eu tenho as pragas mais comuns, a Spodoptera frugíperda. Se tu está utilizando organismo geneticamente modificado, ela morre. A Helicoverpa zea também morre. Qual é o grande problema dessas pragas? Eu falei na aula passada, né, sobre empalhamento. Elas podem provocar um furo, mesmo uma planta tendo bom empalhamento, ela pode provocar um furo na palha. E por aqui entra água e acaba acontecendo produção de micotoxinas, apodrecimento da espiga
ou a viviparidade, que é a germinação na espiga. Tá? Então aqui eu tenho porcentagem de espiga com danos. Se eu uso BT, tecnologia de Bacillus thuringiensis, eu diminuo muito esse dano. Se eu diminuo esse dano, eu diminuo também a ocorrência de micotoxinas, a ocorrência de viviparidade e perdas na lavoura. Se eu uso tecnologia BT, por lei, eu tenho que fazer com que de 5 a 10% da área tem que ser de refúgio. O que é o refúgio? Se eu estou utilizando organismo geneticamente modificado com tecnologia de Bacillus thuringiensis, eu tenho que fazer plantio convencional do transgênico, do resistente, tá? E eu tenho que plantar aí 5 a 10% da área com milho convencional, ou seja, sem a tecnologia BT. Para que isso? Né? Para justamente na área do BT, tá? Aqui ó, as resistentes não morrem no BT. As suscetíveis morrem. O que vai acontecer com o tempo? Se aqui só sobreviver a resistente, no próximo plantio vai ter população de quê? De resistente. Ou seja, vai ter população 100% resistente. Por quê? Sobreviveu resistente, vai cruzar com resistente, população 100% resistente. Se eu tenho área de refúgio, o que acontece? Na área de refúgio, quem é que sobrevive? A suscetível. Aí o que acontece? Aqui sobrevive suscetível, uma mariposa suscetível que sobrevive no refúgio, vai cruzar com a resistente. Então, na próxima lavoura eu vou ter lagartas desse cruzamento. Ou seja, um cruzamento suscetível com uma ou outra resistente. Essa uma ou outra resistente vai cruzar com quem na próxima lavoura? Com a área de refúgio. O que acontece? Na prática, muita gente não faz isso. Tá? Muita gente planta 100% de OGM, né? 100% resistente a Bacillus thuringiensis. E isso vai fazer o que no futuro? Vai fazer com que a gente perca a tecnologia. Daqui a pouco todas as lagartas vão ser resistentes ao OGM. E isso vai provocar um impacto. A gente vai ter que retornar ao uso de agrotóxico, que é muito mais danoso. Certo? Então, se você vai planejar um plantio de milho resistente à lagarta, você tem que comprar lá 10% da área, tem que ser de semente de milho convencional, ou seja, de milho que não tem a tecnologia BT. Tudo bem, gente? Então aqui o que é importante saber é que a maioria do milho que a gente produz é um milho dentado. Tá? O milho pipoca é muito restrito à comercialização e à produção. Temos que lembrar que a tecnologia OGM ela deve ser utilizada com muita cautela quando for usado tecnologia de Bacillus thuringiensis. E os herbicidas aí, os OGM resistentes a herbicida que a gente tem hoje no mercado são resistentes ao glifosato, e também vai ter no mercado, ainda não há, já existe, mas ainda não está sendo comercializado, o milho resistente ao aloxifop, que é um graminicida, que o milho agora, sendo resistente a esse graminicida, vai facilitar o controle de gramíneas no meio do milho. Ok? Muito obrigado, gente. Escutem lá o podcast, é muito interessante, não só para essa disciplina, como para as outras disciplinas também. Obrigado, até mais.